E aí, Poli? Olá, Alexandre, como estamos? Tranquilo por aí? Como é que estão as coisas? Bem também. Mais um Poli Matias, esse é um Poli Matias diferente, né? Sim, Vamos falar de não um tem como. autor, uma autora especificamente. Inclusive uma Uhum. autora que estava desde o começo aí quando esse programa ainda era uma ideia. Eu já cutuquei a Poli e falei, Poli, a gente precisa falar de Helena Ferrante. Isso mesmo, Helena Ferrante. Por Quem quê? é Helena E Ferrante? por que que a gente precisa falar de Helena Ferrante? Fala aí, Poli. Por que ela é isso tudo, né? Uhum. Helena Ferrante é uma autora italiana, contemporânea, viva, ativa, publicando, e ela é um fenômeno literário de vendas e de obra. Então, assim, a gente está falando disso. Helena Ferrante, só para você ter uma ideia de números, ela está traduzida para mais de 50 idiomas e ela tem mais de 12. Isso eu estou falando dado, hein, de 2019, olha lá. Mais de 50 milhões de obras Nossa. vendidas. Isso é bastante, né? Isso é bastante quando a gente considera, inclusive, esses dois fatores, porque às vezes você tem muito livro vendido e que ele não é, às vezes não é nem literatura, ou Uhum. às vezes não tem todo esse valor, né? E uma coisa muito interessante da Helena Ferrante é que ela não existe, ela não é uma pessoa física. Helena é um pseudônimo. Isso tem para se considerar. Outra coisa que tem acontecido também da Helena Ferrante, ela já tem 2 filmes adaptados, 2 livros que foram adaptados para filmes. Já é série da HBO que está sendo gravada, já saíram 2 temporadas, deve ter mais 2, vai ter mais 2. Fechou com a Netflix esse ano, então vai sair mais uma série dela sobre o último livro dela. Então, assim, a gente está falando realmente de uma literatura massiva e muito, muito importante. Mas eu acho mais importante do que falar disso, é claro que todo mundo que foi impactado de algum jeito por ela, lendo ou não, que é o meu caso, não li, né? Um dos motivos desse programa estar rolando é justamente, olha, me dá a mão aí e me ensina o caminho das pedras. Ela é mais do que simplesmente um best-seller. Ela não é um Dan Brown, ela não é um Paulo Coelho. Eu peguei 2 exemplos distintos que são autores que até têm seu valor literato, mas nenhum deles Uhum. está perto de um grande autor. Ela já pode ser considerada uma autora, uma clássica contemporânea, né? Certamente. Certamente. Ela já está na história e não sem motivos, assim. Uhum. A Helena Ferrante, ela tem uma escrita simples, então é por isso, simples eu falo, qualquer pessoa que saiba ler consegue ler Helena Ferrante e não só consegue, como entra na obra. Isso é muito importante, né? O que nunca, pelo contrário, que não quer dizer que ela seja pouco complexa, rasa, ou que ela não tenha as raízes da literatura dela, assim, a literatura clássica está toda compactada na obra dela. Uhum. A civilização ocidental, nosso conhecimento, todo esse nosso, né, espírito do tempo, está tudo ali. Então, ela consegue ser poética, ela consegue articular ideias complicadas, ela consegue construir pessoas extremamente interessantes, inteligentes, complexas e relações assim. Então, é uma obra que quem lê Helena Ferrante em algum momento vai entrar de uma maneira que você vai se esquecer da sua vida. E eu falo isso no dia a dia mesmo. Pessoas que se esquecem de pessoas, vai deixar de alimentar alguém desde que não seja um idoso, uma criança ou um vulnerável, você vai deixar a sua família com fome, ou você mesmo vai parar de comer. Tem um documentário, inclusive, que chama Ferrante Fever, depois eu quero falar mais disso, que começa falando disso, assim, é um fenômeno tão grande, tem gente que pega atestado médico para ficar em casa lendo. Tem histórias e mais histórias disso, assim. Uhum. Gente que realmente entra e esquece do mundo. E é por causa disso, assim, é uma leitura que você consegue ler, você fica preso e não é nada simples. Você não é cliente da Helena Ferrante, então também não são histórias agradáveis. Uhum. Ela toca na ferida e ela tem uma modernidade que é assim, você sempre vai se identificar, você fala, eu vivo isso, eu sinto isso, eu sou isso. O que não quer dizer que é de uma obra contemporânea, quer dizer que é de uma obra humana, né? Quer dizer que é de uma obra Uhum. de arte. Uhum. Então, e vamos entrar, e vamos mostrar isso, mas, né? Ela tem um tema, assim, qual que é o assunto da Helena Ferrante? Você consegue Tem. citar? São relações humanas? Eu tô querendo ser um pouco, eu vou falar, mas eu tenho feito até uns estudos mais aprofundados e assim, é porque falando de um jeito mais simples e raso e mais, é o que é o mais visível, são mulheres, são relações de mulheres muito, muito inteligentes e capazes, porque às vezes, né, você tem, sei lá,
A gente tem uma tradição, às vezes, literária de personagens, e não só mulheres ou homens, assim, mas de personagens com limitações, né? Isso não acontece com os personagens dela. Então, são relações entre mulheres e seu mundo, como elas são moldadas por esse mundo, como todo o entorno influencia nisso. E aí, sim, eu estou entrando mais um pouquinho, são situações limites. São situações de desestabilização. Então, eu diria, para ser muito ampla, que a obra dela trata, que aí eu já estou quase dizendo que é o que é humano de novo, ela está tratando sempre da transformação. Demais, demais. Nada fica. É o tempo todo. E ela te pega. É por isso que acontece, ela te dá rasteira o tempo todo. É meio parecido com o Paul Auster, pela descrição, não? O Paul Auster, Você ele sempre acha? vai para esse lado, né? De tipo, não, a vida não tá tranquila, não. Você acha que a vida tá tranquila? Espera aí. Espera aí. Pá, Sim, vira completamente do avesso, assim. É bom concordo. você ter colocado esse ponto aí, porque, enfim, tem todo uma carga, né, feminista em cima Uhum. mais feminista, feminina em cima do trabalho dela, que acaba parecendo ser o tema central. E não é, né? Então, exatamente, é humano. E ela traz isso, é uma mulher escrevendo, os personagens, os principais são mulheres, mas qualquer pessoa que leia se identifica, sendo homem, sendo mulher, né, e vai entrar e transcende, não é assim, não fica nesse tema. E é uma coisa até recente que eu estava pensando, eu assisti ao Alta Fidelidade, o novo, a série. Uhum. E uma das coisas que me encantou nessa série é exatamente isso, assim. Também tem ali mulheres no centro, né? Tem os personagens e tal. E só que esse não é o tema. O tema são os temas reais, que é o que a gente vive, né? Eu não é coisa de falar, então hoje que eu sou mulher e vou viver tal coisa. Cara, os problemas são os problemas. Então, isso pega todo mundo. É diferente, inclusive, dos dois primeiros Alta Fidelidade, tanto o livro do Nick Hornby quanto o filme. Quem é o filme? Quem que é o diretor do filme? Você lembra? Não, Então, não sei, você quer... é um nome conhecido, enfim. Os dois não são simplesmente centrados no personagem principal, né, no sentido de ser centrados num homem branco, hétero, tralalá, mas eles são centrados no ego do personagem, né? E é uma coisa que exatamente o que você está falando em relação à adaptação mais recente aí que foi lançado pelo Hulu com a Zoe, Zoe não é o nome dela, agora eu fugi. Kravitz? Ela é filha do Lenny Lenny Kravitz, Kravitz, né? claro, né? Ela é filha do Maravilhosa. Lenny Kravitz com a, esqueci o nome Você dela, sabe que eu não sei quem é. com a Bassett, Angela Bassett, não é isso? Maravilhosa, né? Maravilhosa. E ao mesmo tempo é isso, não só é uma mulher, como é uma mulher negra, e não, isso não é um assunto. Uhum, Eles estão o isso. tempo todo jogando, eu sou uma mulher negra, sabe? É claro que Não. se resvala nisso com uma certa frequência, que é inevitável. Uhum. Mas do mesmo jeito que é inevitável se fosse um cara branco. E assim, Então, e a trinca, na verdade, a trinca de protagonistas nessa série é uma mulher negra, uma mulher gorda e um homossexual. E isso não é o assunto, eles estão sendo total, plenamente muito felizes, assim. total, Então, a gente total. está dando um salto, eu acho, né, nesse sentido, assim, espero, né, já que a gente E você acha que a Helena faz parte disso? faz totalmente, assim. Uhum. Os temas são totalmente... E acho que o fato dela de serem pessoas muito capazes, porque, infelizmente, a parcela humana que lê é exatamente o personagem médio da Helena Ferrante. Não necessariamente... É assim. Porque os personagens centrais são muito inteligentes e muito capazes. E infelizmente, né, na verdade... Stephen Frears é o diretor do Alta Fidelidade. Desculpa. Stephen Sim, Frears. Pronto. Desculpa. estamos Mas aí. volta aí. Não, eu cheguei a começar a dar um Google aqui, voltei para o assunto e não olhei também. Então foi ótimo você olhar. Mas falando do. Continua falando, desculpa. Sim, não, mas é isso, né? O personagem médio dela é o personagem médio leitor. Então, você parte já de uma identificação né, absurda, assim. Mas não por isso, ela deixa de abarcar o que está em camadas mais simples e em camadas mais, né, abastadas, assim. Uhum. Ela tudo ali. Que é como a gente vive, né? A Uhum. gente vive nesse emaranhado todo. Então, é bem isso. E ela se insere, sim, nisso. E ela se torna um fenômeno com o Amiga Genial, né? Uma Amiga Genial, que é um livro. Vamos falar agora um pouco dessa cronologia até da Helena Ferrante.
O que mais surpreende é que a gente está falando de uma autora que está publicando há 30 anos. E aí a gente se pergunta por que eu nunca ouvi falar dela, né? O que aconteceu foi que ela publicou o primeiro livro em 92, que é o livro que chama O Amor Incômodo. E o Amiga Genial, que ele saiu na Itália, eu tenho aqui, em 2011. Então, e aí o Amiga Genial, que é o grande livro dela, é a Tetralogia Napolitana. São 4 livros. É meio óbvio falar que são 4 livros, mas não é tanto, porque, na verdade, esses 4 livros eles são divididos em 8 passagens, e não necessariamente está 2 por livro, não. Mas isso aí não importa, né? São 4 livros que tratam eles são... O grande tema é a amizade entre 2 mulheres ao longo de uma vida inteira. Então, vai da infância até a... E, aliás, eu quero fazer aqui um alerta de spoiler, que é o seguinte. Talvez a gente faça alguns spoilers, mas eu vou tentar que não, mas eu também não quero ser rasa nem não falar de coisas importantes. E eu vou fazer uma introdução aqui, que o Zambra, no livro chamado Bonsai. Eu adoro os livros do Zambra, assim. Aliás, são livros que você lê muito rápido. E uns livros começam assim. Aliás, o Bonsai começa assim. No final, ela morre e ele fica sozinho. Ela morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Muito bom. Não nos abandonem. O que importa não é saber uma coisinha ou outra, é como acontece, né? Não é o que acontece. E aí é justamente o estilo dela, né? Tanto é que o Amiga Genial, ele começa com um fim. Ele é um livro que cobre dos anos 50, podemos dizer até a atualidade. Elas nascem ali na década de 50. E ele começa com o sumiço de uma das protagonistas aos 60, 70 anos. Então ele começa com ela sumida. Então você já começa sabendo que ela desaparece. Então assim, e daí, né? E daí que vamos ler a história. E ele cobre esse período todo. Então dessas 2 napolitanas que nasceram juntas nos bairros pobres de Nápoles. E aí tudo que vem na história da vida delas. Assim. Ele foi pensado como uma tetralogia mesmo, né? Não, você sabe que não. Isso é uma informação... É uma informação que eu vou chamar de privilegiada. Na verdade, tem um livro da Helena Ferrante, depois eu vou falar dele, que fala sobre isso. E ela disse que não, ela disse que tinha história na cabeça e que ela, na ingenuidade dela, achou que ela fosse escrever isso em 150 páginas. 1500. Isso é 2011 que ela escreve na Itália. O livro só foi chegar no Brasil em 2016, quando ela já tinha publicado os 4 livros lá. Já chega como uma tetralogia aqui. Já chega como uma tetralogia. Só que, mais ou menos, porque assim, ele saiu pela Editora Globo, pelo que eu sei, foi um grande leilão, você imagina, né? Aliás, uma pergunta até que você me fez, ele foi bom no mundo com a tradução para o inglês, é assim que acontece, né? Claro. Sai para o inglês e explode. E no Brasil, a Editora Globo ganhou esse leilão para pegar, né, os direitos do livro e tal, e achei bem acertado e feliz que ela decidiu fazer com o mesmo tradutor. Então, ela só conseguiu lançar um livro por ano. Eu não sei também, deve ter alguma estratégia aí, né? Com certeza, com certeza. Mas foi isso que aconteceu. Então, como a obra saiu na Itália em 2011, as datas do Brasil, 2016, não. Isso mesmo. 2016, saíram 2 em 2016. E aí ele termina em 2017 para 2018. O que aconteceu? Nesse período que chegou a Amiga Genial no Brasil, chegaram os outros livros dela, e aí pela editora Intrínseca. Tem mais um outro. Então tudo chegou meio que simultaneamente, assim. Então virou uma febre editorial mesmo, não só por conta da tetralogia. E uma coisa muito interessante que eu falo desse livro, eu comecei a ler em 2019, e eu quero... Não importa, né? Sempre é tempo da gente ler, não existe tarde, não existe chegar cedo, não existe nada. Mas eu considero que eu cheguei um pouco tarde. Por quê? Eu vou até pegar aqui. Estou eles atrás, não sei se dá pra ver, mas eu li tudo, né? Eu li tudo dela, são 10 livros no total. Tava imaginando isso, mas vamos lá. Já eu pego tudo ali. O Amiga Genial, esse é o primeiro. As capas são muito lindas. Sim, isso é fato. Muito. E isso, o que acontece? Historicamente, na Itália, os livros saíram com umas capas que eu não vou considerar lindas. Isso tá também no trabalho da Fabiana Sestes, maravilhoso, que a gente vai falar dela hoje ainda. Elas são maravilhosas. E isso me impediu de ler, Matias. Por quê? Porque eu tive preconceito. Eu falei, uma capa tão bonita
nunca vai ter um livro bom, sabe? Como assim, mulher? Então, e na verdade essa ironia aconteceu, né? Tá, deixa eu só pegar os outros livros aqui, porque eu não quero perdê-los. Vamos lá. O que aconteceu? Na Itália, a editora da Helena Ferrante na Itália é Edizione EO. Eles decidiram, ironicamente, lançar os livros com aquelas capas de romance açucarado. Quase que um Júlia e Sabrina. Uhum. E isso aconteceu lá. As capas lá, eu considero que elas são bem de um gosto questionável mesmo. De propósito. E aqui poderia ter sido isso, mas não foi. Elas são lindas demais. Elas são lindas, mas elas fazem essa referência, né? Você olha assim, parece que é uma bobagem, é um livro, é um romancinho, que besteira. Sim. Esteticamente não está nem perto do Júlia e Sabrina, né? Mas conceitualmente é como se fosse a mesma coisa, né? Que nessas capas, exatamente. Essas capas não indicam que são livros sobre uma amizade, especificamente. Nem sobre uma amizade, nem sobre tudo que pode se depender dessa obra, assim. Uhum. Concordo, ela faz Marianne Berndt, a ilustradora. Muito boa. Parabéns, olha, porque são muito lindas. Mas sim, elas acabam... Então, ela conseguiu, por isso que eu acho... Palmas para os brasileiros, mais uma vez. Ela conseguiu, acho que, dar esse sinal, mas com um ótimo gosto, assim, maravilhoso. Uhum. Então, isso me fez não ler. Então, essas edições que saíram, né, é a que a gente tem até hoje, pela Globo e tal. Aconteceu isso, né, e eu fui lendo, e aí eu fui parar nos livros mais antigos depois. A maioria das pessoas não leu tudo. E eu tô falando por quem é próximo de mim, e quem vai ler alguns outros livros diz que não gosta. Isso é polêmico. Mas desde o próprio Amiga Genial, ele não é um livro para agradar, ele é um livro que vai tocar na ferida, ele é um livro que vai te colocar em contato com você mesmo, com as relações que você tem, e ele tem, é isso que essa obra tem, ela consegue chegar a todo mundo. Assim. O agradável, no caso, é a leitura, né? A forma como ela te conquista com o texto. Isso aí, eu já li coisas dela meio solto e realmente a qualidade do texto dela é impressionante. Eu tenho lembranças maravilhosas. A minha leitura cobriu uns 4 meses da minha vida. Tem gente que lê muito mais rápido que isso, porque você fica numa sede. Eu até demorei um pouco, mas a lembrança que eu tenho é isso: é pernas pro ar e lembro de cada vez, um dia num lugar, e cada momento. Se planejar o dia colocando o livro na... Maravilha. Maravilhoso. E ela tem essa relação com Nápoles, né? Tem, era isso que eu ia entrar agora. Ótimo. Nápoles não é um detalhe, não é só um lugar, não é só porque elas... O Amiga Genial especificamente se passa numa parte de periferia, né, da cidade, uma parte pobre da cidade, e não é só um cenário, não é que elas vão só para a pracinha. Nápoles determina tudo, isso é em toda a obra dela. A cidade não é só um lugar, a cidade é um personagem, e a cidade ela é o próprio mundo. Né? Então ela determina a violência que acontece, ela determina as relações de desigualdade e tudo que vai acontecendo. Assim, é extremamente importante a cidade na obra dela. E entramos na máfia, né? Sim, que Nápoles é a capital da Camorra, que é a primeira manifestação de crime organizado na Itália, né? O que a gente chama de máfia, até de uma forma meio romantizada, né, de falar de crime organizado, é um outro nome para milícia, né? Não custa lembrar disso. Sim. Estava falando também da conexão. E essa conexão é muito boa que você faz, porque eu acho que a gente tem sorte de ser brasileiro no sentido de que eu consigo fazer um paralelo muito bom para dar quem é Nápoles na obra ou na vida, no mundo, que é o nosso Rio de Janeiro. Uhum. É uma cidade lindíssima, que tem mar, que inclusive tem aquele relevo e tal, ela tem essa coisa, e Nápoles tem uma tradição, inclusive, Nápoles é citado na Odisseia, Ilíada, não tenho certeza, como, tipo, esse berço de civilização, de arquitetura, de própria natureza, e com a parte segregada da cidade. Não é novidade isso nem para Nápoles, nem para nenhum lugar do mundo, mas no próprio livro isso acontece. Elas até a adolescência nunca tinham visto o mar. É como dizer que um carioca nunca viu o mar. E isso não é um absurdo. Uhum. Assim como, né? Então, claro. Isso é bem importante. É um paralelo interessante para a gente, porque falou Rio de Janeiro, a gente já entendeu muito, né? Tanto a cidade em si quanto a obra. E sim, né? E essa questão, esse paralelo aí com a Camorra, que eu vou falar, eu sei muito pouco de máfia. Eu sou formada em máfia no Poderoso Chefão e no Sopranos. O que não é pouco, eu acho.
Não, mesmo porque a máfia do Poderoso Chefão justamente vem dessa região da Itália. E Eu acho que é essa máfia especificamente Sicília, mais do que Nápoles. E é, Nápoles é no sul, né? Na pontinha da bota. exatamente ali e tal. Assim, o que acontece? Inclusive, o tom que o Poderoso Chefão me deu é muito o que a Helena... Não, não é. Não é porque o do Poderoso Chefão você vê do ponto de vista deles mesmo. O que acontece na obra da Helena Ferrante? A máfia lá, que eu chamo ela de fundo de quintal, porque ela é do ponto de vista das pessoas comuns na pontinha da máfia. Então, eles são as pessoas que recebem benefícios, ou que sofrem violência, ou que, sabe, uma pessoa desaparece, um mafioso que dá uma boneca para uma criança. É muito Mas assim. a gente não sabe da história do crime, né? A gente Não, acompanha o dia a dia dos bandidos. não, nada. No máximo, aquela ponta da ponta da ponta. Sabe aquele dono da mercearia que tem algum poder, que chega algum dinheiro para ele e ele diz, é isso que chega pra gente. Ok. E isso é uma das grandes genialidades também da obra da Helena Ferrante, e que se parece com a vida. Outra coisa, quem lê essa obra jura que a biografia dela não tem como alguém ter inventado aquilo, porque você sabe que eu mesma eu achava que era uma obra assim, verossímil. Quer dizer, parece verdade. Mas a própria Helena Ferrante refuta essa ideia e fala que, não, ela trabalha com a verdade. Eu concordo. Você lê e fala, não pode alguém ter inventado isso aqui. Isso aqui aconteceu. E não aconteceu. Em teoria, não. É uma obra de ficção. E aí, o gancho que eu quero chegar nesse ponto é que, assim, a vida não dá respostas pra gente, né? Uma pessoa some, tem sempre um adulto, né, que fala assim, eu tenho certeza que foi. Aí ele fala, foi a máfia, foi não sei quem, mas não se sabe. Então, ela não dá respostas para você em tudo. Tem muita coisa na obra, assim, isso é bem interessante. Então, a cidade tem esse papel. Então, estamos aí, né? Estamos nesse ponto que, bom, o Amiga Genial, essa é a grande coisa, assim. E as duas amigas, o que acontece? Que é a grande tensão do livro. É óbvio que a relação delas estou procurando uma palavra aqui. Conflituosa, né? É óbvio. É amor e guerra, assim. É o tempo todo, os dois lados e o caminho delas. E essas duas amigas, né, que são a Lenu, a Helena, e a Lila, que é a Rafaela, elas são muito opostas, muito parecidas em muitas coisas, mas muito opostas. As duas são muito inteligentes, adoram livros. A amizade delas na infância é selada com Mulherzinhas, que é um livro que elas trocam uma boneca por um livro. E elas leem, e ali elas decidem ser ricas. Elas falam, para ser rica tem que ser escritora. Então ali você já começa com essa história da redenção pela educação. E o livro é inteiro mostrando como a vida é real, que às vezes você consegue pela educação, às vezes não. Muita gente fica pelo caminho. E uma das amigas fica pelo caminho. Então uma estuda e a outra não estuda. E o livro é a primeira pessoa? O livro é a primeira pessoa. Isso é bem interessante também, porque até isso conta muito da narrativa da Helena Ferrante em todas as obras dela. Todas as obras dela são narradas em primeira pessoa. E é sempre isso, né? É sempre ou uma personagem que é escritora mesmo, é uma acadêmica, ou está escrevendo um diário, assim. Nessa É obra sempre existe uma mulher. sempre uma mulher. Uhum. Sempre uma mulher. E digo mais, nesse livro especificamente elas já são idosas, mas nos outros livros são mulheres de 35 a 45 anos, assim, então, essa faixa quase todas elas. E nesse caso ele é em primeira pessoa, mas ela tem uma coisa genial que ela faz, que é assim, se eu tô falando a minha visão da amizade, como que eu entro, né, como é que tem aquela onisciência da literatura para entrar no outro? Porque tem fatos do outro que você não poderia saber. Claro. Então, fato que poderia ser um spoiler, mas não vai estragar nada isso. Essa amiga que está escrevendo, a Lenu, ela tem acesso aos diários da outra amiga. O que ela dá de nuance da vida da outra amiga já fica dito que veio do diário, mas ela não transcreve. Em hora nenhuma ela transcreve literalmente o que ela leu. Então é sempre permeado pela visão dela. E essas amigas, elas são faíscas uma da outra, assim. E uma coisa muito importante de falar é uma citação. O livro começa com a epígrafe do Fausto. Eu não vou conseguir citar aqui agora de cabeça, mas é falando exatamente do que um é faísca para a inércia do outro. E isso dá o tom do livro inteiro. Porque o que uma faz, a outra faz ao contrário. Então uma consegue, né, seguir a vida pelos estudos e a outra pelos outros meios. E aí vai mostrando isso tudo. Mas nem por isso, porque também estereótipo é uma coisa, né? Você vai lá e cria um estereótipo. Tem uma hora que uma delas está trabalhando em chão de fábrica. Aí você fala, né?
deu errado, é pouco. Ela começa a estudar ciência da computação à noite. Então, é assim, é tipo, a Helena sempre te puxa. Ela nunca vai te deixar construir um negócio, ela vai puxar seu tapete, vai desconstruir seus conceitos e preconceitos. É isso, eu acho que fica dito. Eu tenho uma passada, elas brigam muito. É a melhor porta de entrada para a obra da Helena? A tetralogia? É uma amiga genial. Eu recomendo, porque os outros livros, só para eu te dar um tom do que é, eu demorei muito para ler, inclusive porque a Thalita Ramos, agradeço demais. Aliás, foi uma das minas amigas que me fez ler esse livro. Foi ela que no fim falou, vai logo, sabe? Tipo, e ela falou para eu não ler os outros. Eu estava vivendo uns momentos assim que ela falou, olha, não lê Um Amor Incômodo, não lê Os Dias de Abandono. E quando eu falei, vou encarar esse negócio. Para te fazer um paralelo do que é Um Amor Incômodo, não pretendo ler de novo, mas talvez aconteça, seria O Amor do Haneck, que é um filme que eu não quero ver de novo. Entendo. É muito pesado. Sim. Você sente a dor do... aliás, sabe o que eu fiz para ler o Dias de Abandono? Eu me dei 2 dias. Porque eu falei assim, se eu tiver que ficar muito mal, eu vou ficar muito mal só 2 dias. E eu li em 2 dias, então eu fiz isso. Então, realmente é a melhor porta de entrada, porque os outros livros talvez te espantem, né? Agora, depois de passar por essa iniciação, você vai querer ler tudo, não tem como. E vai querer ler... deixa eu só fazer uma citação da amiga genial, deixa eu ver qual seria mais amorosa aqui para eu fazer. Elas têm momentos assim, quase tudo é conflito mesmo. E tem uma parte que eu acho bem bonita, bonitinha, assim. Elas ainda estão bem na adolescência e uma delas fica noiva. Elas estão conversando sobre isso, né? E sempre tem também uma coisa que é muito da nossa vida, de amizades que perpassam, né? Você deve ter alguma, eu tenho também amizades assim, que vêm por anos. Sim. Tempos, né? E os tempos passam, então isso te põe no livro. Você pensa nos seus amigos todos, você fala, caramba, tá tudo bem? Porque quando você acompanha 60 anos de uma amizade, né? E a gente é meio que novo demais. Caramba, dá pra ser, ó. E aí elas estavam meio que afastadas nessa época da adolescência, né? E uma vai contar pra outra que tem um noivo. Aí ela aponta pro Antônio. Aí outra pergunta, e ele conhece seu valor? Aí ela responde, estamos namorando há 20 dias. Você o ama? Não. Então, aí ela provoca a outra com um olhar. E você ama Stefano? Respondeu séria, muitíssimo. Mais que seus pais, mais que Rino, mais que todos, mas não mais que você. Eu tava chorando nessa hora, porque você pega o contexto todo, né, e tudo. Claro. Essa é uma parte muito queridinha e é muito bonita também, que é uma coisa até meio Guimarães Rosa que ela consegue fazer, já que vai ficando, né, ao longo das idades, tudo, o livro vai ficando mais complexo, né? No sentido dos pensamentos e tudo. Eu falo do Guimarães Rosa porque ele fala de criança como ninguém, né? O cara consegue, é isso mesmo, entrar e ser criança. Tem uma outra passagem também muito boa, que é a Lila, né, que é a que não estuda, um dia acho que já tá até com um carrinho de bebê, com o filho dela na praça e tal, e ela encontra a professora, que foi professora das duas. E a professora ficou implicadíssima com ela, né, quando ela largou a escola e tal. E aí ela falou assim para a professora, na hora de se despedir. Vocês, professores, insistem tanto no estudo, porque é com ele que as pessoas ganham a vida. Mas estudar não serve para nada. Nem melhora as pessoas. Ao contrário, torna-as muito cruéis. Aí a professora pergunta, né, Helena, que é a amiga boa. Helena ficou mais cruel? Não, ela não. E por quê? Lila meteu o gorro de lã na cabeça do filho, então ela estava mesmo com o bebê, e diz, desde pequenas fizemos um pacto, a cruel sou eu. Então, assim, e ela é o capeta. Ela é o capeta. Só que, e é isso que é interessante, óbvio, né? O livro não é preto e branco. Você o tempo todo tá do lado das duas, você o tempo todo é as duas. Isso é demais. Isso é demais. E ninguém sabe quem é a Helena. Sabe, quer dizer, não sabe. O que acontece? Num dado momento, né? É óbvio que isso é uma grande coisa, saber quem é Helena Ferrante e tal. Um jornalista italiano, um jornalista investigativo, foi atrás de investigar quem era ela. E o que ele fez? Ele foi atrás não sei se chama folha de pagamento, ele foi atrás das folhas de pagamento da editora, que é uma editora pequena, e descobriu que para onde estavam indo o maior dinheiro da editora. Follow the money, como todo bom jornalista tem que trabalhar.
Tá aí, ó. E foi isso que aconteceu. Eu não quero falar dela aqui. Se vocês quiserem dar uma de Sherlock Holmes e procurar, eu acho que é uma tarefa. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Por que eu não quero falar? Porque, assim, não é que é uma conspiração, talvez seja uma certeza. Mas como defensora da filosofia da Helena, por que ela tem? E é muito importante dizer que não é anonimato, ela fica o tempo todo. Da onde eu estou falando isso? A Helena Ferrante tem um livro de cartas que foi publicado primeiramente em 2003 e depois das obras da tetralogia ele foi reformulado e entrou um anexo depois do Amiga Genial em 2015, no Brasil 2017. É um livro de cartas e entrevistas que ela dá por e-mail. Então, muitos dos dados que eu estou falando aqui é na voz dela. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse livro. Por que ela fala, e não é anonimato, né? Porque ela fala o tempo todo, não, meus livros não são anônimos, eles são assinados. Vocês só não sabem quem eu sou. Essa ausência dela, ela justifica porque para ela o que importa é a obra. Então e acho que a princípio ela diz isso, que a princípio ela também não queria essa coisa enfadonha de ter que promover o livro, ela acha que o livro tinha que se vender sozinho e tá aí o resultado, né? Isso tem a ver até com aquela história que a gente já falou sobre escritor recluso, né? Que de repente pode até render um outro papo aí futuramente. Exatamente. Eu gostaria. Exatamente porque o escritor recluso ele se tira da obra. Né? As pessoas, o foco é o livro, não a minha personalidade, quem eu sou. É uma hora boa da gente entrar no Franco Malha. Será que foi um dos livros que eu deixei cair? Não, ele tá por aqui, tá aqui. O que acontece? Esse livro, Franco Malha. Que nome é esse? Esse nome nem os italianos sabem o que é. É uma palavra que eu acho que é de dialeto, que a mãe dela, quem é ela, né? Que a mãe dela usava e tem vários significados, assim, mas tem muito sentido de alvoroço, tem várias apreensões da palavra, mas é meio isso. E é um livro de entrevistas que ela foi respondendo, ou cartas que ela recebia de fã e que dava resposta, ou de cartas entre ela e os editores e tal. Quando esse livro saiu em 2003, esse livro fala muito sobre ela. Só que ela começa citando Ítalo Calvino, que é outro recluso, por isso que eu puxei o fio agora, que dizia, eu não tenho problema nenhum em mentir. Ou falar fatos desencontrados e mudar, né? Que também é outro que não acha que a vida dele acrescenta para a obra. Então, por isso que eu estou sendo aqui a queridinha da Helena Ferrante e não vou falar dessa conspiração. Eu acho que é uma tarefa muito legal, quem quer saber, procurar, ver essa personalidade, que não importa, né? Mas vamos a esse livro. Esse livro, quando saiu em 2003, o New York Times ele soltou uma nota que era a seguinte: Helena Ferrante quer ter privacidade, mas seu novo livro indica o contrário. Só que eu acho que eles caíram no conto dela. Por quê, Matias? Essa personalidade que dizem que é ela, se você bater com o livro, nada bate. E não só isso. Ela cita Calvino aqui 2 vezes para dizer que não se importa em mentir. E eu fui lendo umas coisas que eu falei, cara, isso aqui não é possível, não é verdade. Então, quando ela dá os fatos da vida nesse livro, ela está inventando. É uma fanfarrona, né? Demais. O que há de verdade, eu acredito, nesse livro é quando ela fala muito do processo criativo, quando ela fala da filosofia dela, e aí uma coisa que eu acredito que seja verdade, sim, que ela é formada em literatura clássica, porque aí é um grande assunto. Esse realmente teria que ser um programa assim, arquitetônico e urbanístico para a gente fazer, para eu falar do que é a cidade na obra dela. É muita coisa. Demais. É tanta coisa que é a civilização ocidental inteira. E ela, aqui sim, ela fala isso, que ela fala que o livro dela é um modelo que pode ser ampliado para qualquer lugar do mundo, para o mundo inteiro, seja com relação de cidade, relação das pessoas, desigualdade, temas familiares, violência, tudo. Tá tudo Como aqui. boa obra, né? Aquela história do Dostoiévski. Fala da sua aldeia para falar do mundo. Perfeito, é isso. E mais, aí eu vou até falar uma coisa, como quem leu todas as obras dela, tem muita coisa. Ela tem elementos entre as obras que você fica assim. Claro, várias pessoas, se você vê a obra completa, você fala, isso aqui que é a mesma coisa e tal, e puxa. Ela às vezes chama personagens de irmãs literárias. Elas compartilham nomes, às vezes é uma Helena nesse livro, é outra Helena nesse livro, é uma que tem um marido que também vai para o Canadá, tem boneca, tem uma coisa com boneca na obra dela, eu diria uma coisa, ninguém nunca falou isso, mas eu acho que está começando a ter uma coisa com joias na obra dela, joias de família. E aí uma coisa muito legal, lá vou eu de novo citar a Fabiane Seixas. Vamos lá, eu quero falar desse livro. Puxa o livro, aproveita para falar desse livro agora. Isso.
Como chama? Helena Helena Ferrante. Ferrante. Uma longa Uma longa experiência de ausência. experiência de ausência. Fabiane Sesches, que é... Olha, eu peguei uma... Quem é a Fabiane? Escritora, crítica literária, professora, pesquisadora. Esse livro da Fabiane, ele é a dissertação de mestrado dela. Uma longa experiência de ausência. Que é ela, e ela é maravilhosa. Isso aqui também é uma coisa assim, depois que você lê tudo, venha para isso. Sabe o que é? Duas importâncias desse livro, para você entender a própria Helena Ferrante e para você se tornar um leitor melhor. Uhum. Porque a falta de limites da Fabiane para pensar, eu comecei a falar, caramba, eu posso fazer isso também. Ela entra na coisa de um jeito assim. É demais. É demais, é demais. E aí ela faz uma coisa aqui que eu amei e tomei para mim como verdade. Ela trata o conjunto da obra da Helena Ferrante como uma experiência onírica. Sabe aquela coisa quando você sonha uma coisa aqui, aquela pessoa aparece ali com outra cara? Você pode totalmente pegar a obra dela inteira como esse conjunto. Tem filha perdida num livro, o outro chama Menina Perdida. Então tá tudo ali, assim, nesse caldo todo. Maravilhoso também. Que demais. E para quem já leu Amiga Genial, qual que é o próximo livro para ler? De repente já vai nesse da Fabiane ou que é meio que um Pode guia? ir. Uhum. Pode ir, não perde nada. E não tem spoiler também. É a mesma coisa que eu disse aqui, assim. Não tem nada aqui que vai estragar a sua experiência de leitura. Eu acho que vai te enriquecer. Se você não for pro livro dela logo, você vai ter que ler tudo e vai querer voltar a ler tudo. Porque aí você fala, preciso ver isso aqui. Mas pode ir para esse. Pode ir para Franto Malha, que é o próprio livro de cartas da Ferrante. Agora, para ler o da Ferrante, eu recomendaria ler os 3 primeiros logo. São livros muito rápidos. Os outros livros são livros de 100, no máximo 200 páginas. Leitura de fim de semana, se sua vida permite, né? Claro, senão é leitura de hora vaga, assim, mas o livro flui demais. Todos eles fluem muito. E você viu? Desculpa, fala. E um grande tema mãe aqui é assim, nas duas pontas. Para quem tem mãe, para quem não tem, para quem tem filho, para quem não tem, mas é pesado, assim. Um dos livros que eu evitei foi por isso, mas deu para passar, sabe? Não morri, não. E você viu a série? Vi a série é maravilhosa. Então, assim, tá no segundo, né? Cada temporada é um livro. É maravilhosa, é sublime, é fiel, tem E seus é em italiano, né? É italiana e é feita com a total aprovação da Helena Ferrante. Assim, ela acompanhou o roteiro e aprovadíssima, belíssima. Não vejo a hora de ver o restante. E tem, por fim, o livro novo dela, que vai sair esse ano, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. Essa edição Intrínseca lançou para os assinantes, mas em setembro está saindo aí para as amigas, que minhas amigas me perguntaram. Para quem gostou de Amiga Genial, não gostou dos outros, e me perguntou, vou gostar desse? Eu disse, vai. Então, depois de Amiga Genial, se já tiver esse daqui, se você quiser, né, dar certo, esse daqui vai dar muito certo, A Vida Mentirosa dos Adultos. É um livro mais diferente, um pouquinho, porque ele trata de uma adolescente, mas pelos meus cálculos, ela não dá o cálculo, mas pelos meus cálculos ela está ali com seus 38, 39 anos narrando. Espero, não sei se isso é desejo ou se é uma avaliação real, eu acho que dá para virar uma tetralogia também, tem elementos. Demais. E é de quando? Do ano passado? Ele é do ano passado, ele saiu no final do ano passado na Itália e já agora tá, né, pela Intrínseca vai sair aqui em setembro. Demais. Então... Olha, uma senhora aula aí de Helena Ferrante. Tem mais algo que você queira acrescentar? Olha, se a gente não parar, não para, né? Acho que não, acho que a gente cobriu bem tudo. Tem um artigo, eu vou só precisar me lembrar do nome dele, saiu na Piauí, e que eu recomendo muito também, quem já leu o Amiga Genial leia, ou até quem não leu, se quiser ser convencido de uma vez por todas, porque aí você está falando, né? É Alejandro Chakov. Chama A Espera dos Bárbaros, saiu na Piauí, está livre para ler na internet. A gente deixa aqui na descrição do vídeo também. E é sobretudo para os homens, porque ele dá uma explicada também o que os personagens masculinos de Helena Ferrante têm a dizer para você. Demais. Só um mini spoiler do texto dele, ele faz uma coisa, por isso que eu falo, é muito bom você ler os críticos, porque você abre, né, você expande modos de pensar, que você fala, caramba, não pensei nisso. Aliás, queria muito ter pensado nisso.
Ele fala que a Helena Ferrante coloca os personagens dela, masculinos, como um cavalo de Troia para os próprios homens. Mas ela faz isso para as mulheres também. Por quê? Porque ela te faz se identificar tanto com o personagem antes de chegarem os podres. Depois, puxa. Aí depois ela te puxa, você já tá lá dentro, você fala, ai meu Deus, eu sou isso também. Então, você tá no sal. Demais. Eu acho que é isso, né? Maravilha, Poli. Acho que foi um belo programa, né? Um primeiro experimentando esse formato novo, né? Enfim, eu praticamente entrevistei a Poli. De repente, num próximo, você me Quero fazer isso com entrevista. você. E também um formato novo no sentido de da gente focar em um autor específico, né? Que também é algo que a gente deve fazer com frequência. E aí, a gente fala mais do que num próximo? De um diretor, de um escritor? Né? De repente, até pede para o pessoal mandar aí suas sugestões. Sim, a dica, né, do que foi e tal. Eu gosto muito de maratonar, quando eu pego paixão, assim, eu maratono o diretor, maratono o autor também, então a Está gente tem... maratonando alguma coisa específica agora? Bom, a Helena Ferrante foi exatamente o que aconteceu comigo. Agora eu tô com 2 indícios do que pode acontecer. Eu tô, talvez, entre o Walter Benjamin, assim, para mim, até acabar. Leve, né? É levíssimo. Eu adoro também. Mas E qual outro? Você falou 2. Não, eu saí recentemente de Walter Hugo Mãe, né? Ah, sim, sim. Nossa, Um outro mergulho. Eu conheço pouco. coração, assim. Demais. É outro bom assunto aí para a gente falar outro dia, né? Sim, nossa, também. Acho que super temos Demais. assunto para isso. Maravilha, Poli. Mais um Polimatias chegando ao fim. Agradeço aí a aulinha que você deu de novo e também agradeço a todo mundo que está assistindo a gente. Deixe aí seus comentários, o que vocês acharam disso. Também tem os links aí que a gente vai colocar sobre parte do que a Poli falou. E aproveita aí, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, todo aquele mise-en-scène youtuber. Obrigado, Agradeço o tempo de vocês, muito, muito obrigada. E a gente continua aqui nos comentários, que é para isso que vale, né? O que mais me interessa, na verdade, é a gente ficar conversando aqui. Maravilha. Valeu, Poli. Até já. Falou, até.